tipos de dados em C e operadores binários. Vamos dar uma olhada aqui que seria isso aí. Toda variável na linguagem C precisa ser declarada, ser uma linguagem compilada e fortemente tipada. Fortemente tipada no sentido que a gente associa tipos às variáveis. Em Python, você atribui um nome para uma variável e já sai usando. A gente não precisa dizer o tipo e a gente não precisa declarar. Em C, tudo precisa ser declarado e definir o tipo, e no processo de compilação, no processo que ele transforma da linguagem de alto nível para a linguagem de máquina, que é a linguagem que vai executar no processador, ele faz verificações para ver se a gente está atribuindo valores corretamente para os tipos declarados para a variável. O C, ele é até muito bonzinho, ele deixa a gente declarar uma variável de um tipo e atribuir outra. É muito difícil o C dar um erro desse tipo. Existem linguagens que são muito mais amarradas, muito mais fortes. Por exemplo, existe uma extensão do C chamado C++, C++, que é um C orientado a objeto, que ele faz verificações muito mais fortes e ele reclama, olha, ele dá erro de compilação. Se você declarou como inteiro e está querendo atribuir a um outro tipo, um string, sei lá, erro de compilação. Java, por exemplo, também. Java já faz verificações muito mais fortes. C, apesar da gente ser obrigado a declarar os tipos, ele é bem bonzinho, né? Então, existe uma lista de tipos que a gente pode usar. Eu elenquei aqui só 4 principais, que são char, mas tem muito mais em C, né? Char serve para guardar números pequenos, além de caracteres ASCII. Então, uma variável tipo char, a gente pode guardar números até 255, ou caracteres ASCII, do código ASCII, letra A, letra B, ponto de exclamação, dólar, né, letra R, tudo que vocês veem aqui no teclado, caracteres do teclado, pode ser guardado num tipo char. O tipo int, ele foi feito para guardar números inteiros. E o char guarda números pequenos, o int guarda números pequenos e números maiores, né? O long já guarda números bem maiores que o int. Então, long, na verdade, quase ninguém faz isso, né? Mas long, quando a gente declara long uma variável, é a mesma coisa que ter escrito long int. Num programa C, a gente costuma botar só long valor. Mas se colocasse long int valor, seria a mesma coisa, porque isso, na verdade, é um inteiro longo. Float já é um tipo especial que ele guarda o que a gente chama de números de ponto flutuante. São números do domínio do reais, né? Números com casas decimais, 10.5, 10.8. Então, ele tem um ponto no meio do número, a gente chama, historicamente, isso, pela forma que era representado no computador, a gente chamava isso de número de ponto flutuante, ou floating, porque se a gente tem assim um número que é 10.5 e a gente multiplica esse número por 10, ele vai ficar 1.05, né? A gente anda com ponto que representa, que separa o número inteiro da casa decimal, não é isso? Quando a gente vai multiplicando e dividindo. Então, isso aí a gente chama de ponto flutuante, porque ele andava. Só para vocês entenderem de onde vem esse nome float e ponto flutuante, vem disso, né? Então, C tem esses tipos, tem alguns outros, né? Mas esses são alguns principais. Tem o double, né? Agora, a linguagem C tem alguns tipos também adicionais, onde eu destaquei 2 muito importantes. Bool, ou Boolean, eles são tipos que aceitam valores 0 ou 1 correspondendo a true ou false, né? Ou a gente até no Arduino, o ideal é usar true e false em vez de 0 ou 1, porque é mais legível para o ser humano. E também no Arduino tem o tipo byte, que é exatamente igual ao tipo unsigned char, um char sem sinal. Aí vocês vão falar, que raio é esse de unsigned e signed? Quer dizer, agora deixa eu falar aqui para vocês.
Existem o que a gente chama na linguagem C de modificadores, que são exatamente para dizer que o tipo é com sinal ou sem sinal. Isso aqui, obviamente, está se referindo a tipos que representam números, né? Então, qualquer tipo que pode receber um valor numérico, ele pode ser com sinal ou sem sinal. Então, int, idade, pode ser signed int, idade, ou unsigned int, idade, porque ele vai receber um número inteiro. Bom, quando a gente só coloca assim, int, idade, por default, a linguagem C assume, né, o valor assumido é signed. Todo programador C não fica escrevendo signed, int, signed, char, ele simplesmente escreve int e char, porque, por default, o compilador entende que é a mesma coisa que ter escrito signed int. Mas alguém poderia falar, poxa, mas idade não existe idade negativa, né? Idade é sempre um valor positivo. Então, ele deveria escrever unsigned int idade, não é isso? Seria uma boa prática. Inclusive, o compilador, quando a gente declara uma variável como unsigned int, se a gente tentar atribuir um valor negativo para ela, o compilador deveria gerar um erro ou um warning, um aviso, uma mensagem. Quando o cara compila, ele, opa, você está tentando atribuir um valor negativo para uma variável que você disse que é sem sinal, unsigned. Então, ele reclama com o programador C pode corrigir. Essa seria até uma vantagem. Mas tem uma outra vantagem, a gente acabou de ver que a variável idade podia ser declarada como unsigned int, mas tem um outro detalhe. Até o melhor seria declarar como byte ou unsigned char no Arduino. Por que isso? Porque uma variável do tipo char, na linguagem C, ela ocupa só um byte, 8 bits. Mesma coisa um byte do Arduino. Então, no Arduino Uno, a gente só tem 2K de espaço para armazenar as variáveis nesse tipo de processador. Então, a gente deveria ser econômico. É lógico, para esses programas que a gente está fazendo aqui de 20 linhas, programa muito simples, não vai fazer diferença, né? 2K é mais que suficiente, mas para programas mais complexos, a gente já tem que começar a pensar em otimizar. Na linguagem C, existe um operador chamado sizeof. O sizeof é um operador unário, que ele recebe o nome do tipo, ou o nome, poderia ser uma variável, tá? Também a gente pode passar sizeof, o nome da variável, e ele retorna o número de bytes que essa variável ocupa na memória. Dependendo do processador, um tipo pode ocupar tamanhos diferentes. Então, eu deixei aqui meu Tinkercad aberto. Pessoal, vou criar um circuito novo, mais simples possível. Eu vou arrastar um Arduino Uno para cá. Tá. Eu arrastei um Arduino Uno aqui, nem vou precisar de um protoboard, nada disso. Eu vou abrir aqui o código do Arduino. Eu não quero programar em bloco, eu quero programar em texto, né? Lembra que ele já gera para a gente aqui um código para ficar piscando o LED interno dele. Já tem aqui o LED, que é o pino 13, e ele tem um blink aqui, né, que chama o blink, que fica piscando. Mas não quero isso aqui não, tá? Isso aqui deixa... Vou apagar isso aqui. Eu quero fazer uma coisa mais simples, ou tão simples quanto isso aí. Que é o seguinte, eu quero usar o monitor serial do Arduino. Vocês lembram? Serial.begin. Aí a gente passa uma velocidade. Por padrão, meu dedo é até mais rápido que o cérebro. Quando eu começo a escrever serial begin, eu já escrevo 9600, porque é a velocidade mais usada, mas existem outras. A gente vai programar a serial do Arduino, que como o Arduino vai estar ligado com o circuito aqui, representa aqui o USB, né, Ultra Serial Bus, que ele serve não só para alimentar o Arduino, mas como para fazer a comunicação do Arduino com o computador, certo?
Para alimentar o Arduino, a gente até pode usar bateria. Isso aqui não está representado no nosso circuito, mas no Arduino da vida real a gente pode ligar por bateria. Mas para fazer a comunicação serial, a gente precisa ligar via um cabo USB. Legal? Então, e aqui no simulador Tinkercad, isso eu já falei para vocês, mas só para relembrar, a gente programa a serial do Arduino, mas a gente tem aqui embaixo o que é chamado de monitor serial, que ele representa o código, ele representa o programa que está executando no computador que está ligado no Arduino, para facilitar a simulação. Nós estamos simulando, nós estamos vendo o que está ocorrendo no Arduino e a gente vê também o que aparece no computador que está ligado no Arduino, né? Então, ao a gente programar aqui 9600, a gente deveria ir lá no programa que executa no computador, dizer que ele também vai trabalhar a 9600 bits por segundo, né? Mas o Tinkercad é super esperto, a gente só coloca aqui, ele já entende que o monitor serial também vai trabalhar 9600, tá claro? Então, o serial é como se fosse um objeto que tem vários métodos que a gente já olhou alguns na aula passada. Begin, inicializa, printline, né? Read. E o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa muito simples. Eu quero dar aqui um serial.println de sizeof de char, por exemplo, um serial.println de sizeof de int. E vamos lá, já que estamos aqui, serial.println de sizeof de long. Certo? Então, esse cara vai mostrar quantos bytes o char ocupa, quantos bytes o int ocupa, e quantos, vamos lá, e quantos bytes um long ocupa no Arduino. Ah, esqueci de... Desculpa, pessoal, deixa eu limpar aqui, senão vai ficar um caos aqui. Deixa eu dar um delay bem grande aqui, um delay em 100 segundos, tá? Só para ele mostrar só uma vez. Teria um outro jeito de parar sem ser usar o delay, mas o delay é a forma mais simples, né? Então, olha só, o char ocupa 1 byte, o int ocupa 2 bytes e o long, que equivale a um long int, ocupa 4 bytes, certo? Se eu mandar imprimir o byte, poxa, aí não seria super ridículo. O byte, o tipo byte ocupa 1 byte. Tá óbvio? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dependendo do processador, do microcontrolador ou do processador que vocês estão usando, isso pode mudar. Por isso que não é fixo, por isso que não tem uma tabela dizendo assim, ó, o int ocupa 2 bytes, o long ocupa 4 bytes, porque isso pode mudar de computador para computador, dependendo do processador ou microcontrolador que tem no computador. Por isso que existe o operador para a gente verificar. Isso é muito importante, porque eu já vi livro de linguagem C dizendo, o tipo int ocupa 4 bytes. Aí eu olho e falo, eu escreveria um livro de C melhor que essa pessoa aqui, porque eu estou cansado de saber que isso depende do processador, depende do microcontrolador, tá? Isso é importante para vocês saberem. Agora, o char não. O char eu botei aqui só para vocês olharem. Char e byte do Arduino ocupa 1 byte. Isso, por definição, um char é sempre 1 byte. Então, qual seria, voltando para aquela apresentação, até falar assim, qual a vantagem da gente declarar como unsigned char ou byte, aquela variável idade? Por quê? Vai ocupar menos memória. Se a gente declarar como int, vai ocupar 2 bytes. Senão, se eu declarar como char ou unsigned char, 1 byte. Agora, deixa eu fazer uma outra coisa aqui para vocês que é importante. Vamos relembrar aqui. Deixa eu voltar para a transparência, porque aí ela vai me ajudar aqui. Qual é o maior valor que pode ser armazenado num byte do Arduino ou no unsigned char?
1 byte são 8 bits, é tudo 1. Tudo 1 na base 2 equivale a 255, certo? Se a gente pedir desculpa para vocês, mas vou contar aqui no dedo. Olha só, com 1 bit a gente representa 2 valores, ou é 0 ou 1. Com 2 bits a gente representa 4 valores, ou é 00, 01, 10 ou 1. Então, 2, 4, e isso vai continuando, assim, com 3 bits, 8 valores, com 4 bits, 16, com 5 bits, 32, 64, 128, 256. Com 8 bits, a gente representa 256 valores, que vão de 0 a 255. Beleza? Mesma coisa quando a gente fala agora num unsigned int do Arduino, que a gente acabou de olhar, ele usa 2 bytes, né, para o int ou para o unsigned int. Então, tudo 1, a gente continuando aqui, 8 bits é 256, 9 bits, 512, 10 bits, 1024, que muita gente representa como aquele 1K, o K minúsculo, 1024. 2 elevado a 10 é 1K. 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, 64K. Com 16 bits, a gente representa o que se chama 64K, que é 64 vezes 1024, que dá 65.536 valores diferentes. Ou seja, de 0 até 65.535. Esse é o maior valor que a gente consegue representar número inteiro. Tem um detalhe importante que a gente pode brincar aqui no Arduino para olhar. Imagine que a gente declare uma variável, deixa eu parar aqui a simulação, que a gente declare uma variável, vou declarar ela aqui para ficar mais legível, e a gente bote ela como char valor igual, aí eu vou atribuir 300 para ela. Pessoal, estou fazendo besteira, tá? Eu acho que vocês já perceberam que eu estou fazendo besteira, mas só para... E vou mandar imprimir ela, né? Vamos imprimir o valor. Atribuir 300 para a variável e vou imprimir. Vai dar problema. Como eu declarei ela como chá, ele quis imprimir isso aqui. Deixa eu parar a simulação. Ele não imprimiu como decimal. Então, a gente faz assim, ó, dec como decimal. Lembra que tem uma anotação, isso vocês podem olhar lá no Arduino referência. A gente pode botar bin para olhar em binário, e a gente pode olhar em hexadecimal, e então dec para olhar como decimal. Agora sim, vamos olhar esse número aqui. Olha só, atribuí 300 e deu 44. Qual é o problema? Vocês já manjaram, vocês já perceberam que eu nem vou voltar para a transparência, né? Mas eu acabei de mostrar para vocês que o maior valor que a gente consegue representar no número de 8 bits seria 255. E eu, de brincadeira aqui para vocês, já botei 300. Então, ocorreu, sabe o quê? O que a gente chama de um overflow, um transbordo. Ele passou do maior valor e quando ele passa, ele volta a ser 0, 1, 2, ele começa a contar de novo. É por isso que ele deu 44. Então, o Arduino não dá erro, vocês que vão ter que cuidar muito disso aí, tá? Quando a gente for brincar com timers, temporizadores, vai acontecer muito de a gente ter que cuidar para não estourar o valor. A gente vai usar números inteiros, às vezes, para receber os valores, para setar os timers, e a gente tem que cuidar muito para não ter um overflow. Agora, não é só isso, não. Aí vocês vão falar, poxa, então eu vou fazer o seguinte agora. Vou botar 200 aqui, certo? Ainda vai dar problema. Qual é o problema? Poxa, coloquei 200, e agora era para caber, né? O professor Montes falou que vai até 255, e apareceu menos 56. Só que, qual é o problema? Como eu só botei char, ele assume que isso aqui é um signed char.
E todo valor, isso eu não expliquei para você na transparência, para vocês na transparência, mas todo tipo signed, ele usa um bit para representar o sinal, se é positivo ou negativo. Estou simplificando um pouco a explicação, mas essa é a ideia básica. Então, vocês não têm mais os 8 bits para representar um valor. Vocês, na verdade, têm 7. Vocês podem ir até 127. Bom, se eu colocar aqui 127, obviamente vai funcionar, né? Vocês só podem ir até 127. Quando colocar 128, já começa a dar problema. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha, eu coloquei 128 e apareceu menos 128. Já começa a dar problema, e isso aí tem a ver com a representação do número, que eu não vou entrar em detalhe agora, tá? Como é que ele representa o número com o sinal. A gente vai até 127, depois ele começa menos 128 e vai caindo, menos 127, menos 126. O que acho que é mais importante para a gente entender é que, nesse caso aqui, a gente deveria colocar unsigned. Aí, se a gente colocar unsigned char, ou eu nem vou fazer aqui, pessoal, acho que vocês já entenderam. Se eu colocar byte, vai ser a mesma coisa, tá? Mas aí a gente consegue representar até 255. Deixa eu fazer só para vocês conferirem. Vou botar o 200 aqui e executar. Então, agora conseguimos representar. Então, tomem cuidado com essa questão do signed e unsigned. Bom, os operadores aritméticos do C, eu só coloquei para constar, não vou explicar, porque vocês já estão cansados de saber, né? Tem a divisão, a multiplicação, a adição, subtração, e até na aula passada a gente trabalhou com um módulo, que é o resto da divisão inteira, certo? Agora, o C também tem operadores que, em inglês, o pessoal chama de bitwise operators, são operadores no nível de bit. Operadores bit a bit ou operadores binários. Existem 6 operadores binários, e que alguns eu vou dar mais atenção, esses 4 aqui do meio eu vou dar mais atenção para vocês, porque eles, no momento, eles são mais importantes. Mas existe o till, o caractere till é o complemento, é o not. O maior é o shift right. Pensem como se fosse uma seta, e o maior fosse a ponta da seta. Então, ele está apontando para onde está deslocando. Então, a gente está deslocando para a direita, shift right. O menor é o shift left. O pessoal chama isso de e-comercial, tá? Não sei se vocês dão outro nome para isso, e-comercial. Esse e-comercial é o end, né, em inglês, e o barra em pé é o or. O circunflexo, ou para quem preferiu o chapeuzinho, é o ou exclusivo. Vamos lá, vamos olhar aqui. Vou começar para um dos mais importantes, que é o operador end. Quando a gente trabalha no nível de bit, a gente tem que entender esses operadores, eles são binários, né? A gente dá um e de 2 valores, esse e esse. A mesma coisa a gente vai ver com o ou, né? Então, quando a gente trabalha com esses operadores que são binários, a gente tem que olhar o que acontece quando a gente entra com 0 e 0. Aí existe a chamada tabela da verdade, né? A tabela da verdade, a gente olha o que acontece se botar 0 e 0, 0 e 1, 1, 0, 1, e a gente olha qual é o resultado do operador e. Então, a tabela da verdade do e, isso eu acredito que vocês já conheçam, né? Vamos, no mínimo, dar uma relembrada aqui. Vocês fizeram circuitos lógicos, né? Lógica digital, né? Circuitos digitais. Então, o E, ele só é 1, ele só dá o resultado como 1 quando os dois forem 1. Só quando os dois forem 1 que ele é 1. Se um deles for 0, é 0. Então, 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 0. Só quando os dois for 1, é 1. Eu até, quando eu dou aula de introdução à informática, eu dou um exemplo assim, ó, ver se, não sei se algum de vocês fez comigo, mas eu dou um exemplo assim, eu vou ao cinema se eu tiver dinheiro e meu amigo puder ir.
Então, só é verdade, eu só vou ao cinema se eu tiver dinheiro e meu amigo puder ir, porque se eu não tiver dinheiro, basta um ser zero que eu não vou. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou ao cinema. Agora, se eu tiver o dinheiro e meu amigo não quiser ir, então eu também não vou, porque aí seria o caso de 1 e 0, né? Bom, se eu não tiver dinheiro e meu amigo quiser ir, definitivamente a gente não vai. Agora, eu só vou quando os dois forem verdade, certo? Então, essa é a tabela da verdade do E. Aqui é um exemplo que ele simplesmente pega o número binário. Vocês lembram que na linguagem C existe essa notação 0B e um número binário. A gente pode olhar um número binário assim, é bacana isso, né? E o E, ele é muito usado para zerar bit. Se a gente pegar qualquer número, vê se vocês entendem o que eu escrevi aqui, se qualquer número que tiver em cima e fizer um E com esse valor aqui, 0B, 1, ele está zerando o segundo e o terceiro bit menos significativo. O de cima mantém. Olha só, olhem meu mouse aqui onde está. Faz de conta que onde está meu mouse for o valor, seja o valor 1. 1 e 1 continua dando 1, então ele mantém. Agora, vamos dizer que onde está meu mouse é o valor 0. 0 e 1 é 0, então ele mantém. Então, onde tem 1, ele mantém. Agora, onde tem 0, ele zera. Independentemente do valor que tem aqui em cima, ele zera. Então, o E é muito usado para zerar bits. E a gente chama isso fazer uma máscara. A máscara é quando a gente está pegando e zerando ou ligando bit. Tá? Para ligar bit, vamos lá no próximo operador. É o operador OU. O operador OU, a tabela da verdade dele é o seguinte: o OU é o contrário do E, porque é o seguinte, ele só é zero se os dois forem zero. Lembra, o E só era 1 quando os dois eram 1. O OU só é zero quando os dois forem zero. O OU, o exemplo que eu dou em introdução à informática é assim, olha, se eu ganhar na loteria ou tirar férias, eu vou viajar. Então, basta um deles ser verdade que eu vou viajar, já dá um. Se eu ganhar na loteria, eu vou viajar mesmo se eu não tirar férias. Se eu ganhar na loteria e tirar férias, é o melhor mundo possível, eu vou viajar. Agora, se eu tirar férias e não ganhar na loteria, eu também vou viajar. Agora, eu só não viajo se eu não ganhar na loteria, nem tirar férias. Aí eu não viajo. Então, essa é a propriedade do OU. E o OU, ele é usado em máscaras para ligar bits. A gente diz setar, né? Em inglês é to set, né? E a gente, na informática, a gente fala assim, setar bit, para ligar o bit. Então, se a gente faz um OU com qualquer número e embaixo tem 0000111, onde tem 1, esse 1 embaixo, ele vai ligar esses bits. E onde tem em cima qualquer número, ele mantém. Olha só, assume que meu mouse aqui tem um número, certo? Se ele faz, vamos dizer que esse número seja 1. Se for 1 ou 0, continua sendo 1, então ele não muda. Vamos assumir que agora onde está meu mouse é 0. 0 ou 0 continua 0, então ele não muda. Então ele não muda onde está isso aqui, e onde tem 1, ele liga os bits. Certo? Vamos continuar aqui. É importante não entender que a diferença entre o E e O binário na linguagem C com os operadores lógicos E e OU. São muito parecidos, tá? Até a notação é parecida por causa disso. Mas o E com 2 E comerciais e o OU com 2 barras em pé, elas são usadas em operadores condicionais. A gente coloca dentro de if, while, a gente coloca assim, if A for maior que 10 e B for menor que 20, aí a gente já usa o operador lógico, certo? E os operadores binários quando a gente quer trabalhar com nível de bit. Bacana? Só para não confundir, para quem... O complemento, vou passar super rápido aqui. O complemento, o que é 1 vira 0 e o 0 vira 1. Esse já é um operador unário, tá? Ele não recebe 2 números para fazer. Ele recebe só um parâmetro, um número, por exemplo, 0B101, não é a mesma coisa que
imaginar que esse cara tem zeros à esquerda, né? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, né? Ao fazer o complemento, então esse aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 0, 1, ele foi declarado como char, né? Então tem 8 bits, a gente está assumindo que tem zeros à esquerda, e ao fazer o complemento dele, onde é 0 vira 1, onde é 1 vira 0. Então ele é bem útil para essas coisas. O ou exclusivo, ele tem uma tabela da verdade bem característica, que é o seguinte: esse aqui eu fiz até questão de mostrar o símbolo lógico dele em circuitos lógicos, circuitos digitais, talvez vocês lembrem, ele tem esse símbolo aqui que é um círculo com mais no meio. E a gente chama esse operador de XOR, ou exclusivo, né? E o X de exclusivo em inglês. O símbolo não cai do céu por acaso, é porque o operador XOR ele parece um pouco com uma soma. Porque olha a tabela da verdade dele. 0 XOR 0 é o circunflexo, né? 0 XOR 0 é 0. Então, 0 mais 0 é 0. 0 mais 1 é 1. 1 mais 0 é 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1, certo? Quando a gente soma 1 e 1, dá 0 como resultado e tem o vai 1. Se a gente ignorar o vai 1, o XOR fica exatamente igual a uma soma. Não é à toa porque ele tem esse símbolo aqui, que ele tem umas propriedades interessantes. Tem gente que decora assim, ó, eu não sei se alguém decorou assim, quando os bits são opostos, ele é 1. Por exemplo, quando é 0, 1 ou 1, 0, ele é 1. E quando os bits são iguais, 0, 0 e 1, ele é 0. Mas uma das coisas que dá para fazer em XOR é o seguinte: se a gente fizer um XOR com um número binário onde tudo é 1, em hexadecimal é FF, né? Tudo é 1 e a gente faz o XOR, ele inverte os bits também. Olha só, porque 1 e 1 é 0. 0 e 1 é 1. 1 e 1 é 0, 0 e 1 é 1, e assim por diante, né? Então, o XOR pode servir para a gente inverter bits, se a gente fizer um ou exclusivo com tudo 1. Shift left, shift right, que são super importantes para a aula de hoje, né? O shift, eles fazem deslocamento nos bits e acrescenta valores zeros, se a gente onde fica a lacuna, né? Por exemplo, se a gente deslocar para a direita, quando eu faço assim, eu acho que como tem a câmera, vocês veem ao contrário, né? Eu estava percebendo isso pode confundir, né? É a minha direita, mas quando vocês estão olhando na câmera, talvez você esteja olhando para a esquerda, mas dá para entender que eu vou explicar na minha, tá? Então, se a gente fizer deslocamento de 2 bits para a direita, que nem está nesse exemplo aqui, ó, num maior que 2, aí a gente desloca, a gente joga esses 2 bits menos significativo fora, eles vão embora, né? E a gente acrescenta 2 bits à esquerda. Isso é o shift right. O shift left, a gente desloca 2 bits para a esquerda, joga esses bits fora aqui e adiciona 2 bits à direita. Alguém perguntou na aula teórica do professor Werner, e perguntou com razão, que quando a gente faz o deslocamento é como se a gente estivesse multiplicando por potência de 2. Então, olha só, um número binário que é 1, 0, ele equivale a 2, né, na base 10, 0B1, 0. Se a gente deslocar 3 bits para a esquerda, peguei esse número, desloquei 3 bits para a esquerda, a gente acrescenta à direita dele 0, 0, 0. Esse número aqui, ele passa a ser 16. Se vocês forem olhar, né? 1, 2, 4, 8, 16, né? Esse aqui equivale a 16. Então, é como se a gente tivesse pego 2 e tivesse multiplicado por 8, né? 2 por 8, 16. O 8 é 2 elevado a 3, que é exatamente o número de bits que a gente deslocou. Então, shift left serve para multiplicar, é uma forma de multiplicar por potência de 2, e shift right para dividir potência de 2. E, às vezes, até o compilador, isso é uma coisa interessante, o compilador, ele, quando a gente faz operações de divisão, às vezes, quando a gente vai olhar, a gente nunca olha, né? Mas se a gente for olhar o código que ele gerou, às vezes ele usou o XOR, ele otimiza, né? Às vezes ele... XOR não, desculpa, pessoal.
ele otimiza e, às vezes, ele usa o shift left e o shift right para fazer operações de soma, para fazer operações de multiplicação e divisão. Tá. Rapidinho, uma coisa que a gente viu também é que quando a gente tem o C, ele tem esse tipo de notação, mais igual, menos igual, asterisco igual, barra igual, módulo igual, né, percente igual, barra em pé igual e igual. Isso aqui tem um motivo histórico, que é o seguinte: quem inventou a linguagem C pensou assim, poxa, se eu for escrever assim, variável com nome muito grande, recebe variável com nome muito grande mais 10, é chato ficar digitando, né? Então, eles fizeram uma anotação que é assim, variável com nome muito grande, mais igual a 10. Quem já é programador C entende que isso aqui é variável com nome muito grande, recebe variável com nome muito grande, mais 10. Então, é tipo uma anotação mais sintética. Então, a gente pode usar isso também com os operadores binários, tá? Então, que recebam os que não sejam unários, né? O que recebam 2 parâmetros. Então, essa num é igual a 0b01. É a mesma coisa que num, está aqui à esquerda, né? Num recebe num e 0b01. E a mesma coisa com ou. Beleza? Tinha mais uma coisa na transparência, mas o que eu queria mostrar mais para vocês é isso aí. Com isso aí, a nossa... eu quero apagar, eu tenho que apagar aqui embaixo, né? Eu estava selecionando e ia dar um del para apagar. Com isso aqui, a gente... E com essa brincadeira da gente dar serial print aqui, a gente pode fazer umas coisas aqui interessantes. Imaginem, só que a gente não vai... Eu vou deixar vocês explorarem isso mais em casa, porque a gente tem que olhar os exercícios, né? Do laboratório. Se a gente quisesse olhar o que tem num registrador tipo EICRA, tá aqui, é 0, né? Agora, se a gente pegar o EICRA, só para vocês olharem e fazer assim, ó, o EICRA ou 1, vamos fazer assim, IS10, só o... Pessoal, isso aqui eu não estou programando, só estou querendo olhar o que vai acontecer se a gente fizer isso aqui. Beleza? Virou 4. Vamos olhar o que a gente fez aqui, o que tem na tabela aqui do processador. O ISC10, ele é esse bit aqui. Bit 0, bit 1, bit 2, né? Em número binário, se a gente liga esse bit aqui, ele é 1. Se a gente liga esse bit, é 2. Se a gente liga esse bit, é 4. Então, esse cara aqui... Vamos fazer, então, uma coisa aqui mais bonita aqui para a gente olhar, que é o seguinte: eu quero imprimir isso aqui. Lembra que a gente pode imprimir em binário? Vamos botar aqui em bin. Vamos olhar o resultado disso aqui em bin. Então, olha ali, 100. A gente ligou esse bit. O que a gente fez? A gente pegou o valor do EICRA, fez um OU. Ou quando a gente faz um OU e tem um valor 0, a gente preserva. A gente usa o OU para ligar os bits, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu preservei... A gente sabe, né? Vocês sabem que o EICRA já estava com tudo 0, né? Vocês vão falar, por que ele fez isso se já estava tudo 0? É porque é uma boa prática a gente preservar o valor anterior e ligar o que é novidade. Agora, então, o OU, espero que tenha dado para entender o que eu estou fazendo. Que é 0, ele mantém... Por acaso, tudo era 0, né? Mas se tivesse 1, ele preservava. Agora, esse 1 menor, que talvez isso aqui que a gente devesse olhar. Então, vamos lá. O nome do bit, você já deve ter sacado isso, o nome do bit é a posição. O Arduino, ele já reserva essas palavras, né, esses nomes, a gente não pode usar como nome de variável, a gente já conversou sobre isso.
O nome do bit, então, bom, é óbvio que você sabe que é 2, né? 0, mas era só para mostrar que o ISC 0 é exatamente a posição aqui que o bit corresponde no registrador. Então, quando a gente pega e faz um shift, que nem a gente pegou aqui, faz assim, essa aqui é a anotação que a gente fez, né? Bota um parênteses, o parênteses nem é obrigado, mas só para ficar igual aqui, nessa situação aqui, não precisa botar o parênteses. Um menor, está fazendo um deslocamento, um shift left para a esquerda. Talvez algumas pessoas não entendam muito bem o que ele está fazendo, mas se eu botar assim, fica mais claro. 0B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. O 1, pessoal, é esse valor aqui, que a gente está pegando e deslocando. Então, quando a gente pega o 1 e faz menor, ISC 0, o ISC 0, a gente acabou de ver que ele é 2, ele está pegando esse bit aqui e deslocando para a esquerda e faz um deslocamento, vem para cá, faz 2 deslocamentos, ele vem para cá. Então, vira 100, se a gente fizer isso aí, né?